Seção 8. Das disposições diversas relativas às prestações. Artigo 100 vetado. Artigo 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Parágrafo 1º. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo, inciso 1, após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu. Ou 2, após completarem 60 anos de idade. Parágrafo 2º. A isenção de que trata o parágrafo 1º não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Inciso 1. Verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, conforme dispõe o artigo 45. 2. Verificar a recuperação da capacidade de trabalho mediante solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto. 3. Subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe o artigo 110. Terceiro, vetado. Quarto, a perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos do periciado no Sistema Único de Saúde SUS, desde que haja a prévia anuência do periciado e seja garantido o sigilo sobre os dados dele. Quinto, é assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS ao segurado com dificuldades de locomoção, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, nos termos do regulamento. Artigo 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Parágrafo 1º. A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. Segundo, não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos do artigo 15 desta lei, salvo se preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior. Artigo 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 anos, contado, inciso 1, do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto, ou 2, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício no âmbito administrativo.
Parágrafo único. Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Artigo 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Segundo, considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Artigo 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 anos, observado o disposto no artigo 103 desta lei, contados da data, inciso 1, do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social. Ou 2, em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade permanente ou o agravamento das sequelas do acidente. Artigo 105. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. Artigo 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita complementarmente à autodeclaração de que trata o parágrafo 2º e ao cadastro de que trata o parágrafo 1º, ambos do artigo 38b desta lei, por meio de, entre outros, inciso 1, contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho e previdência social. 2. Contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural. 3. Revogado. 4. Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 2º da Lei 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua. 5. Bloco de notas do produtor rural. 6. Notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o parágrafo 7º do artigo 30 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor. 7. Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante. 8. Comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção. 9. Cópia da declaração de imposto de renda com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural. Ou 10. Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA. Artigo 107. O tempo de serviço de que trata o artigo 55 desta lei será considerado para cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício. Artigo 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 e na forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida a falta de documento ou provado o ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no que se refere a registro público.
Artigo 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado. Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Artigo 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se na sua falta e por período não superior a 6 meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Parágrafo 1º. Para efeito de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico-pericial da Previdência Social. Segundo, o dependente excluído, na forma do parágrafo 7º do artigo 16 desta lei, ou que tenha a parte provisoriamente suspensa, na forma do parágrafo 7º do artigo 77 desta lei, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Terceiro, o dependente que perde o direito à pensão por morte, na forma do parágrafo 1º do artigo 74 desta lei, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Artigo 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser o regulamento, firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. Artigo 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Artigo 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de pagamento, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo único revogado. Artigo 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. Artigo 115. Podem ser descontados dos benefícios, inciso 1, contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. 2. Pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% da sua importância, nos termos do regulamento. 3. Imposto de renda retido na fonte. 4. Pensão de alimentos decretada em sentença judicial. 5. Mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.
6. Pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% do valor do benefício, sendo 5% destinados exclusivamente para a linha A, amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou B, utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé. Segundo, na hipótese dos incisos 2 e 6, haverá prevalência do desconto do inciso 2. Terceiro, serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial. Quarto, será objeto de inscrição em dívida ativa para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, de dolo ou de coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Quinto, o procedimento de que trata o parágrafo 4º deste artigo será disciplinado em regulamento, nos termos da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no artigo 27 do Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942. Sexto, na hipótese prevista no inciso 5 do caput deste artigo, a autorização do desconto deverá ser revalidada a cada 3 anos, a partir de 31 de dezembro de 2022, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 1 ano, por meio de ato do presidente do INSS. Artigo 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados. Artigo 117. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão, mediante celebração de acordo de cooperação técnica com o INSS, encarregar-se relativamente a seus empregados, associados ou beneficiários de requerer benefícios previdenciários por meio eletrônico, preparando-os e instruindo-os nos termos do acordo. Artigo 117-A. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão realizar o pagamento integral dos benefícios previdenciários devidos a seus beneficiários, mediante celebração de contrato com o INSS, dispensada a licitação. Parágrafo 1º. Os contratos referidos no caput deste artigo poderão prever as mesmas obrigações, condições e valores devidos pelas instituições financeiras responsáveis pelo pagamento dos benefícios pelo INSS. Segundo, as obrigações, condições e valores referidos no parágrafo 1º deste artigo serão definidos em ato próprio do INSS.
Artigo 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Artigo 119. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, órgãos públicos e outros meios, serão promovidas regularmente instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidente, especialmente do trabalho. Artigo 120. A Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de: inciso 1, negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva. 2. Violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Artigo 121. O pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrência dos casos previstos nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 120 desta lei não exclui a responsabilidade civil da empresa, no caso do inciso 1, ou do responsável pela violência doméstica e familiar, no caso do inciso 2. Artigo 122 revogado. Artigo 122. Se mais vantajoso fica assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço se homem ou 30 anos se mulher, optou por permanecer em atividade. Artigo 123, revogado. Artigo 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social. Inciso 1. Aposentadoria e auxílio-doença. 2. Mais de uma aposentadoria. 3. Aposentadoria e abono de permanência em serviço. 4. Salário maternidade e auxílio-doença. 5. Mais de um auxílio-acidente. 6. Mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. Artigo 124-A. O INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento. Parágrafo 1º. O INSS facilitará o atendimento, o requerimento, a concessão, a manutenção e a revisão de benefícios por meio eletrônico e implementará procedimentos automatizados de atendimento e prestação de serviços por meio de atendimento telefônico ou de canais remotos. Segundo, poderão ser celebrados acordos de cooperação na modalidade de adesão com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, para a recepção de documentos e o apoio administrativo às atividades do INSS que demandem serviços presenciais. Terceiro, a implementação de serviços eletrônicos preverá mecanismos de controle preventivos de fraude e de identificação segura do cidadão.
Quarto, as ligações telefônicas realizadas de telefone fixo ou móvel que visem a solicitação dos serviços referidos no parágrafo 1º deste artigo deverão ser gratuitas e serão consideradas de utilidade pública. Artigo 124-B. O INSS, para o exercício de suas competências, observado o disposto nos incisos 11 e 12 do artigo 5º da Constituição Federal e na Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, terá acesso aos dados necessários para a análise, a concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por ele administrados, em especial aos dados Inciso 1, vetado. 2, dos registros e dos prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde, SUS, administrados pelo Ministério da Saúde. 3, dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, sendo necessária, no caso destas últimas, a celebração de convênio para garantir o acesso. E 4, de movimentação das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, instituído pela Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, mantidas pela Caixa Econômica Federal. Parágrafo 1º. Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão preservados a integridade e o sigilo dos dados acessados pelo INSS, eventualmente existentes, e o acesso aos dados dos prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde, SUS, e dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas será exclusivamente franqueado aos peritos médicos federais designados pelo INSS. Segundo, o Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou administradas pelo INSS, incluída a folha de pagamento de benefícios com o detalhamento dos pagamentos. Terceiro, as bases de dados e as informações de que tratam o caput e o parágrafo 1º deste artigo poderão ser compartilhadas com os regimes próprios de previdência social, para estrita utilização em suas atribuições relacionadas à recepção, à análise, à concessão, à revisão e à manutenção de benefícios por eles administrados, preservados a integridade dos dados e o sigilo eventualmente existente, na forma disciplinada conjuntamente pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e pelo gestor dos dados. Quarto, fica dispensada a celebração de convênio, de acordo de cooperação técnica ou de instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados de que trata o caput deste artigo, quando se tratar de dados hospedados por órgãos da administração pública federal, e caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos, quando houver, no acesso ou na extração dos dados, exceto quando estabelecido de forma diversa entre os órgãos envolvidos. Quinto, as solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas possuem característica de requisição, dispensados a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados de que trata o caput deste artigo, e o ressarcimento de eventuais custos, vedado o compartilhamento dos dados com demais entidades de direito privado. Sexto, excetua-se da vedação de que trata o parágrafo 5º deste artigo a autorização para compartilhamento com as entidades de previdência complementar das informações sobre o óbito de beneficiários dos planos de previdência por elas administrados.
Artigo 124-C. O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos nesta lei motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Artigo 124-D. A Administração Pública Federal desenvolverá ações de segurança da informação e comunicações, incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de interoperabilidade de bases governamentais, e efetuará a sua integração, inclusive com as bases de dados e informações dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidades em pagamentos de benefícios sociais. Artigo 124-E e 124-F vetados.